Bom dia a todos. Estão acordados aí? Paz seja convosco, amém? Agradeço aí os pastores, confiarem essa tamanha, essa gigantesca incumbência de estar ministrando a palavra aqui nesta manhã. Mas eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco, amém? Diga a pessoa que está perto de você, Deus vai falar com você poderosamente nesta manhã. Fala para ela assim, eu estou sentindo no meu coração que eu vou almoçar na sua casa hoje. Diga isso, né? O coração, aí já respondeu, o coração é enganoso, né? Já vem até com a Bíblia, né? Podemos assentar em nome de Jesus, amém? É um privilégio muito grande compartilhar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário, sobrenatural no nosso meio nessa manhã, amém? Sem delongas, abra comigo a palavra de Deus, no Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo 10. Nós temos como um versículo referência nesta manhã, o versículo 11, que Jesus diz, eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas vamos ler todo o contexto. Quem achou, diga glória a Deus, pentecostal aí. Quem achou, diga amém. Amém? Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, percebe quantas vezes essa palavra ovelha é citada, né? Vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que é que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Pastor Gelson, com muita sabedoria, ministrou essa semana passada, sobre a porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Versículo 10, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E o versículo 11, que é o tema da mensagem, eu sou, olha o eu sou aí, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas, amém? É muito interessante, quando os pastores me convidaram para trazer essa mensagem específica sobre o bom pastor, logo de início, veio na minha memória, na minha cabeça, os Salmos 23, que eu acredito aqui que a maioria conhece, que está escrito. Há uma relação muito forte desta passagem com este Salmo, porque o Salmo 23, ele mostra, além do cuidado de Deus, ele mostra uma relação muito forte da ovelha com o seu pastor. E nada mais, e não existe um tema tão importante, tão relevante quanto esse nos dias que nós estamos vivendo. Se você pegar a palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, ele diz que nos últimos dias a ciência, o conhecimento, ele se multiplicaria. E isso está acontecendo, essa profecia. E ele fala também que muitos correriam de uma parte para outra. Está escrito lá em Daniel, depois você confere isso. E essa palavra é tão poderosa que nós estamos vivendo nos dias odiernos esta situação. Nós estamos vendo pessoas correndo para lá, para cá, mas será que elas estão correndo para o lugar certo? Diga assim comigo, direção é mais importante que velocidade. Você saber para onde você vai, isso sim é importante. Agora, se você corre, faz isso, faz aquilo, estuda isso, estuda aquilo, mas você não tem o norte, você não tem uma diretriz, você não tem um guia,
você vai bater a cabeça. E é isso que está acontecendo na sociedade que nós vivemos. As pessoas estão correndo. Nós estamos vivendo, comentava com a pastora Wanda ali, a era da informação. Mas isso não significa necessariamente que porque estamos cercados de informação, de acessos, que nós estamos realmente informados. Muito pelo contrário. Tem muita gente com muita informação e desinformado. Você não precisa saber muitas coisas. Você precisa saber a coisa certa que Deus tem para você, para cumprir o propósito na sua vida. Outra coisa que nós percebemos, diante desse quadro, que os relacionamentos também, que nós vivemos hoje, isso é um fato, estão cada vez mais superficiais. Sim ou não? Antigamente nós tínhamos esse contato tete a tete, nós convivíamos de forma mais próxima das pessoas, mas nós percebemos hoje que as pessoas discutem, vão discutir relação pelo WhatsApp, a pessoa briga, a pessoa se desconecta, a pessoa abandona um cargo, às vezes na igreja, estou indo embora, WhatsApp, sim ou não? A pessoa se separa no relacionamento, no namoro, no trabalho, tudo pela internet, irmãos. Falta olho no olho. Está faltando esta aproximação. E quando o salmista ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? A versão original diz, Adonai é o meu pastor e não preciso de mais nada. Isso não só mostra a confiança que ele tinha diante do seu pastor, mas o relacionamento que ele tinha com o seu pastor. E é interessante nós notarmos que esta distração, esse momento superficial que as pessoas estão vivendo, isso está sendo transferido para a igreja também, porque as pessoas estão tratando Deus como tratam os outros. Porque se você não ama a Deus, o seu próximo que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Então, Jesus ele começa a ensinar sobre isso. E eu queria, antes de dissecar um pouco mais sobre essa mensagem, dizer por que Jesus, ele realmente contou essa parábola do bom pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor, eu sou. O nosso Deus, ele é o sou, é tudo que nós precisamos. E nesta ocasião específica, ele disse, eu sou o bom pastor. Em primeiro lugar, por que ele disse, ele contou essa parábola? Jesus não jogava conversa fora. Jesus ele não desperdiçava suas palavras. Primeira coisa, ele disse isso devido ao contexto daquele momento histórico, cultural, né? Jesus ele era um mestre e ele ensinava a palavra de Deus de forma que esta palavra ela ficava impregnada naquelas pessoas que ouviam. Ele era um mestre, ele ensinava, ele tinha autoridade, eu falei isso em outra ocasião, e tudo aquilo que ele passava, aquilo não só trazia e gerava conhecimento para as pessoas, mas aquilo causava transformação na vida dos seus ouvintes. É esta palavra que nós ouvimos, ela não é para nós sermos teólogos, para nós termos um conhecimento vasto, não, é para mudar a nossa história de vida. Quando você ouve essa palavra e você diz, Deus está falando comigo, a sua vida começa a mudar de forma sobrenatural. Então ele ensinava isso. Então quando ele contou a parábola, ele estava percebendo tudo aquilo que estava acontecendo. E ele falou, eu preciso dar um ensinamento para essa sociedade. O segundo ponto, os judeus eles tinham uma grande reverência pelo rei Davi, e tem até hoje, que foi um exemplo de bom pastor. Davi foi um bom pastor, sim ou não? Meu irmão, imagine um cara que matou um urso e um leão. Não é para qualquer um, não. Esse Davi, que foi um rei de Israel, um grande rei, poderoso na guerra, ele foi um exímio, um perito, um bom pastor. Agora Jesus ele fala, eu sou um bom pastor. E Davi, interessante que Davi nos Salmos, ele se coloca como ovelha. Porque antes dele ser um grande pastor, ele era ovelha do Senhor. Então, segundo ponto, quando Jesus ele começa a citar sobre esta parábola, ele está justamente interagindo ali com os fariseus também. O terceiro ponto que eu acho que é o mais relevante disso, ele estava confrontando a postura e o tratamento dos líderes religiosos naquela região, naquela situação específica. No capítulo 8 de João, os fariseus eles humilharam uma mulher pega em adultério.
Os camaradas, eles eram tão religiosos, tão mesquinhos, tão medíocres, que eles levaram a mulher e queriam apedrejá-la ali, e não levaram o homem, porque adultério não se faz sozinho, né? Eles eram tão idiotas, perdoe da palavra, né? Vocês podem falar idiota aqui, pastor? Os caras eram tão imbecis, né? Que eles levaram a mulher e humilharam ela diante das pessoas. E Jesus, com sabedoria, confrontou isso. E no capítulo 9, esses mesmos fariseus expulsaram do templo um homem cego de nascença. Você tem ideia disso, irmãos? É isso que a religião faz. A religião, ela despreza as pessoas. Não, mas religião é bom? Depende, porque a palavra religião, ela vem do latim, significa religare, que é religar um homem com Deus. E o único que pode religar o ser humano ao Deus Todo-Poderoso se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, religião, teoria, filosofia, não pode chegar até o Pai, senão eu. Eu sou o caminho, eu sou a porta. Então, os fariseus, em nome da religião, naquela situação, eles expulsaram aquele cego. Irmãos, imagine, o milagre era para eles celebrarem, glorificarem a Deus. E Jesus ainda curou num sábado, que estava confrontando mais ainda a lei deles. Isso mostra algo muito importante, que o nosso mestre, ele tem um cuidado todo especial com cada um que está aqui nesta manhã e com aquelas pessoas que estavam ali. Vamos continuando aqui, ó. Existem 4 personagens destacados nessa passagem aí. Deus colocou no meu coração. O pastor, diga, ô pastor. E o pastor, ele tinha, né, algumas funções ali muito importantes. Pastor é uma das profissões mais antigas que existe. Não é a mais antiga. Eu estava dando uma pesquisada, não sei se isso realmente é totalmente correto, mas diz que o cozinheiro, a função de cozinheiro é uma das mais antigas né? Tem cozinheiro aqui nessa manhã? Não tem, não. Tem as irmãs aí, né? As amadoras, né? Tem umas irmãs aí que são praticamente profissionais, né? Então, o pastor, ele era uma função. Então, quando Jesus ele começa a usar aquele contexto, ele está falando uma linguagem que eles entendiam. Agora, o pastor, o que ele fazia? Ele era, diga assim, o provedor. Provedor. O Senhor é o meu pastor, Adonai é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Então, era essa primeira função dele. Segunda, diga assim comigo, protetor. O salmista declara, ainda que eu ande, quer dizer que ele vai andar, mas se eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Só um parênteses aí nessa situação. Eu não sei qual luta que você tem enfrentado hoje na sua vida, mas o teu protetor está contigo, e você vai vencer esta situação em nome de Jesus. Segundo ponto, ele era um condutor. O Salmos 23, 2 diz assim, ó, guia-me mansamente às águas tranquilas. As ovelhas precisavam de um condutor, porque as ovelhas ficavam numa região árida, uma região difícil. Então o pastor, ele buscava essas ovelhas logo cedo, abria a porta e as conduzia por toda aquela região árida, até pastos verdejantes, até águas tranquilas, né? Outro ponto, vida sacrificial. O pastor, ele sacrificava a sua vida para cuidar das suas ovelhas. E outro ponto que eu acho muito relevante, ele conhecia cada uma das suas ovelhas. Oh, glória a Deus, isso é tremendo. O segundo elemento, personagem dessa história é a ovelha, né? E isso aí você começa a se identificar com aquilo que eu vou falar, tá? Quem é ovelha aqui, diga amém. Oh, glória, não é bode não, né, irmão? O primeiro ponto, diga assim, a ovelha vive melhor em bando. Olha que interessante, né? Então, significa que as ovelhas, elas estavam juntas. Então, você precisa estar, a ovelha tem que estar com ovelha. Culto online é uma bênção, mas não pode ser uma regra, né, pastor? As pessoas, muitas vezes não vêm na igreja podendo estar aqui, porque elas começam a se distanciar das outras ovelhas.
Ah, mas eu não tenho nenhum cargo na igreja, eu não faço nada. Irmão, você não nasceu por acaso. Deus tem um chamado para você que está aqui nesta manhã. Você está aqui, talvez um abraço que você dá nessa pessoa, uma palavra, você pode mudar a história de uma vida. Martinho Lutero, que mudou a mentalidade dele, revolucionou a sua história, a sua vida, foi a palavra, mas o justo viverá pela fé. Então, às vezes você diz uma palavra para uma pessoa que está aqui no culto, e essa é uma palavra-chave que abre uma porta, que destrava algo na vida daquela pessoa. Então, meu irmão, esteja aqui na casa do Senhor, alegre-se de estar junto com outras ovelhas. O segundo ponto interessante da ovelha, ela possuía uma relação, ou seja, um elo muito forte com o seu dono. Alguns contam que a ovelha ela tinha um vínculo tão grande com o seu pastor, que quando ela chegava na idade adulta, se esse pastor falecesse, ou se ele fosse embora, essa ovelha ela precisava ir para o matadouro, porque ela não se adaptava mais com outro pastor. Em alguns casos, eles até colocavam um copastor, para que, na ausência desse pastor principal, esse copastor, ele conseguia se adaptar com essas ovelhas. Então, um animal totalmente dependente, né? Outra coisa, elas tinham uma visão míope, né? Dificuldade para enxergar a ovelha tem, né? Essa função de pastor existe até hoje. Outro ponto, é um animal medroso, indefeso e totalmente dependente. Tem alguém medroso aqui nessa manhã? Agora um ponto que eu quero dizer para você. A ovelha, ela era um animal muito valioso. Não só pela lã, mas por outras coisas também. Pelo leite, pela carne dela. A ovelha tinha esse ofício, né? A ovinocultura é um negócio muito rentável e lucrativo, até nos dias de hoje. Agora outro ponto importante sobre a ovelha. Ela conhecia a voz do seu pastor. Esses dias eu estava assistindo um vídeo e numa região lá no Oriente Médio, alguns turistas e tinha umas ovelhas ali, um bando, e eles tentavam chamar elas. Elas nem davam bola. Mas quando o seu pastor, que cuidava delas, começou a falar, de uma a uma começaram a se juntar e caminhar em direção àquele pastor. As ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. Agora o terceiro personagem aqui, diga assim, mercenário. O mercenário, ele era um empregado contratado pelo pastor para ajudar a cuidar do rebanho. Porém, ele não se importava com as ovelhas. O negócio dele era o dinheiro, né? E é aquele que age ou trabalha apenas por interesse financeiro ou algo que represente vantagens. Quando você imagina um mercenário ali, você fala, nossa, que terrível. As ovelhas ali, né, precisando de um cuidado, e ele nem dava bola. Mas nós estamos vivendo uma era hoje, uma sociedade, isso eu queria falar aqui para vocês nessa manhã, que as pessoas estão se tornando mercenárias. Deus falava muito isso ao meu coração. As pessoas se relacionam para extrair algo de outro. Estamos vivendo uma sociedade egoísta, mesquinha. Esse era o mercenário. Agora eu pergunto, será que nós, como igreja, nós temos tomado cuidado contra isso? Nós precisamos amar as pessoas. E usar, falavam esses dias com um familiar meu, amar as pessoas e usar as coisas, mas as coisas estão se invertendo. As pessoas estão amando as coisas e usando as pessoas. Nós, como igreja de Cristo, nós não vamos aceitar isso, porque nós vamos implantar o reino dos céus nessa terra, e as pessoas serão amadas, cuidadas, resgatadas do império das trevas. E o quarto personagem, mas nós aplicarmos isso, diga assim, o ladrão. O ladrão, ele tinha somente o objetivo de roubar e obter vantagens com a ovelha. Aí João 10,10 diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida em abundância. Agora, o que essa parábola ela nos ensina? O que isso vem nos trazer? Em primeiro lugar, olhando esse contexto daquela região, as pessoas, os judeus, o povo de Deus estava sem direção. Eles não tinham norte.
Eles não sabiam para onde eles iam. Então Jesus ele começa a dizer: eu sou o bom pastor. Eu posso te levar para onde você precisa estar. Eu posso te conduzir. Eu posso conduzir a tua história. As pessoas também eles estavam sem cobertura espiritual. E outra coisa, o povo estava sem alimento. Meu irmão que está aqui nesta manhã, minha irmã, valorize esta palavra que sai deste altar. Porque há muitos lugares que as pessoas não podem nem sequer compartilhar a palavra de Deus. Existem muitos cristãos em outros países que são assassinados se forem pegos lendo a palavra de Deus com a Bíblia na sua mão. Você que está aqui nessa manhã, você é privilegiado, você é povo de Deus, você tem alimento que sai deste altar para abençoar a sua vida. Então agradeça a Deus pela palavra que é ministrada ao seu coração. E o povo ali estava totalmente desorientado, desnutrido espiritualmente, enfraquecido. Mas Jesus disse: eu sou bom pastor. Primeiro ponto. Diga assim comigo. Precisamos deixar o bom pastor entrar pela porta da nossa vida. Olha o que está escrito ali no versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Você já deixou o bom pastor entrar na porta da sua vida? Se você pegar a palavra de Deus em Apocalipse 3:20, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus não é uma religião. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele quer que nos aproximemos dele e que tenhamos não só momentos com ele. Estamos tendo aqui momentos, mas Deus não quer ter só momentos com você, igreja. Ele quer construir uma história com você. E pode ter certeza que a sua história com Jesus vai ser uma história abençoada em nome de Jesus. E eu acho interessante que muitos querem ter Jesus como Salvador. Ninguém quer ir para o inferno. Mas muitos não querem como Senhor. Porque a palavra Senhor, ela significa dono absoluto. Então quando você fala: Jesus, tu és meu Senhor, você está dizendo: Senhor, faça o que o Senhor quiser da minha vida. Eu confio em ti. Essas ovelhas, elas confiavam no seu Senhor. Elas dependiam dele. Elas ouviam a sua voz. Mas elas tinham certeza que elas estavam bem protegidas ali. Esse é o nosso Senhor. Segundo ponto, diga assim: eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Está ali no slide. Falamos aqui no começo. Vivemos numa era de muitas vozes. Você liga o seu computador, o seu smartphone, aí, seu celular, você entra na internet, você ouve vozes de todos os tipos. Inúmeros conceitos, filosofias, teoria disso, teoria A, B, C. Mas a voz que nós precisamos discernir e reconhecer, que vai nos conduzir a uma vida abençoada, uma vida de sucesso, uma vida próspera, é a voz do Espírito Santo. Agora existem, eu coloquei aqui 3 tipos de vozes que devemos saber distinguir. Diga assim comigo: voz humana. Essa é a primeira voz. Eu não estou dizendo aqui que você não pode, ou aliás, que Deus não pode usar uma pessoa para liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Isso já aconteceu comigo. Eu me lembro de uma ocasião muito marcante na minha história. Eu frequentava a quadrangular lá em Santa Bárbara, né? E na ocasião, meu pastor é o pastor Cláudio Braga, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E eu estava ali ministrando louvor. E todos os dias, no meu trabalho, eu ia almoçar, minha mãe morava perto. E eu ia para o fundo, eu tinha uma casinha no fundo e eu ficava orando ali, na hora do almoço. E eu fazia uma oração que somente eu e Deus sabia. E eu ficava. Aí nós estávamos numa reunião ali, e aquele mover do Espírito Santo, de repente o pastor Cláudio, né, com aquele olhão dele, né, olho azul, né, o Mike conheceu também, ele olhou para trás para mim e ele falou assim: ó, você tem pedido isso para Deus. E ele falou exatamente aquilo que eu tinha colocado diante do Senhor. Então eu acredito em profecia,
Porém, a profecia ela serve para exortar a pessoa, para consolar a pessoa, para levantar aquela pessoa. Quando uma palavra dirigida a você por uma pessoa, por um homem de Deus que se diz, ou uma mulher, essa palavra te coloca para baixo, você já pode rechaçar essa palavra que não é do Senhor. Porque a palavra de Deus, mesmo usada por alguém, mesmo que seja correção, ela constrói algo firme no teu interior. Ela te levanta, ela te põe para cima. Então eu creio que Deus pode usar pessoas. Talvez você que está aqui nesta manhã, você já deve ter recebido alguma profecia, alguma palavra realmente profética na sua vida, e isso aconteceu. Isso é verdade. Mas a voz humana, diga assim, ela é vulnerável. Vulnerável. Ela pode falhar. Às vezes uma pessoa, ela quer ser um profeta, e ela acaba, em vez de dando uma profecia, dando uma profetada. E falando algo que não é de Deus, que é do seu coração. Porque a profecia, ela se cumpre quando ela é dirigida. A segunda voz, diga assim, voz de Satanás. Essa é aquela voz mentirosa, enganadora, ludibriadora. Tem um livro muito interessante do C.S. Lewis que chama assim, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Estava ouvindo, né, esse livro esses dias, né? Eu achei muito interessante esse livro, da forma como ele ilustra o diabo, através da sua sutileza, como ele tenta conduzir ou induzir o cristão a sair dos propósitos de Deus. E ele não mudou o diabo. Ele é astuto. E muitas vezes ele vai tentar falar com você em algo que você está precisando. Veja lá na tentação, quando Jesus estava ali no Getsêmani. Aliás, quando Jesus foi para o deserto, ele falou, se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães. Jesus estava faminto. E ele começou a usar a própria palavra. Meu irmão, cuidado, porque o diabo, ele é um ser que ele é muito astuto, e ele vai tentar usar a palavra de Deus muitas vezes para tirar você da presença do próprio Deus. Veja no Éden, no jardim do Éden, quando ele chegou diante de Eva. Pegou no momento de vulnerabilidade de Eva ali, quando ela estava longe de seu marido, e ele começou a questionar com ela. É uma coisa que nós devemos aprender. Diga assim comigo, com o diabo, eu não posso ter concessões. Corte o mal pela raiz. Corte o mal. Se você percebe que você está se envolvendo em um relacionamento que está te afastando dos propósitos de Deus para a sua vida, corte o mal pela raiz. Se você anda com pessoas que toda vez que você chega diante dessa pessoa, você se sente mal para baixo, corte o mal pela raiz, meu irmão. Ande com sábio e você vai se tornar mais sábio, diz Salomão. Mas às vezes nós como cristãos, nós nos relacionamos em ambientes, com pessoas, em grupos no WhatsApp, que isso ali está fazendo mal para a gente. Mas a gente continua. Se eu fizer isso, o que vão pensar? Meu irmão, não importa o que vão pensar de você. O que importa é o que Deus pensa sobre a sua vida. Muitas vezes nós temos que ser radicais na nossa vida, na nossa postura, nos nossos relacionamentos, para que nós possamos glorificar a Deus. Cuidado, fala para o teu irmão, cuidado com a voz de Satanás. Agora, a terceira voz. A Bíblia diz que a voz do Senhor, como voz de muitas águas, aleluia, é a voz de Deus. Esta voz, diga assim, ela é infalível. Essa palavra, por que eu gosto de pregar a Bíblia? Porque a Bíblia, ela não falha. Se eu falasse sobre qualquer personagem da história da humanidade aqui, talvez eu poderia cometer algum deslize, ou esse personagem, algum conceito dele, falhasse. Mas quando você fala de Deus, você está falando daquele que é o Criador, que é o Todo-Poderoso, daquele que é infalível e daquele que quando você crê na sua palavra, você é mais que vencedor. Quando Deus falar ao seu coração, ouça a sua voz. Apocalipse diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo tem falado aqui. Deus tem usado vidas. Deus tem falado ao seu coração. Ouça a sua voz. E você vai tomar decisões certas.
você vai chegar a resultados certos na sua vida também. O terceiro ponto, diga assim, fala para o teu irmão, olhando para ele, não se isole. Olha o que está escrito lá em Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então, assim, nós estamos vivendo também um tempo que as pessoas elas não gostam de ser confrontadas. Elas não querem mudar. Elas não querem aprender. Elas acham que elas já sabem tudo. Então, elas, diante dessa era da informação, eu não preciso, eu já sei. Mas isso vai tornando essa pessoa cada vez mais fria, insensível, egoísta, e ela começa a se afastar. Quantas pessoas, irmãos, que você e eu, nós conhecemos, que a pessoa ela era uma bênção, trabalhava na obra de Deus, orava, evangelizava, cantava, fazia algo, e de repente ela está longe, ela foi se afastando, ela foi esfriando, e o diabo foi sussurrando no seu ouvido, você não precisa, e ela de repente saiu do propósito do Senhor. Olha o versículo 14. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Relacionamento, proximidade, esteja junto com pessoas, se aproxime dos seus pastores, se aproxime da sua família, se aproxime de pessoas que realmente são de Deus, que vão dar uma palavra de exortação para você, que vão te conduzir, e Deus, Ele vai te guiar. O quarto ponto, diga assim, Jesus me conhece. Está escrito no Salmo 139, Senhor, Tu me conheces, Tu me sondas e me conheces. Deus conhece o teu interior. Você está aqui nessa manhã, e talvez você está aqui olhando para mim, eu pregando, ministrando a palavra, mas somente Deus, Ele perscruta o teu coração. Essa palavra perscrutar significa investigar com detalhes. Deus, Ele vasculha o nosso interior. Então Ele sabe aquilo que está lá dentro, que talvez não está sendo bom para nós. E nesta manhã, eu te exorto a colocar tudo que está no seu coração diante de Deus. Fala, Senhor, se isso está te fazendo mal, se há uma mágoa, se você está aqui nesta manhã e há uma mágoa no seu coração de alguém que te feriu, alguém que disse algo que gerou uma ferida na sua alma, alguém que te decepcionou, que te desagradou, te entristeceu, meu irmão, lance diante de Deus, porque Ele conhece o seu coração. Se você está aqui e há um pecado abrigado no coração se chama iniquidade. Se arrependa nessa manhã, peça a ajuda do Espírito Santo, para que o refrigério dele venha sobre a sua vida, e você viva uma vida abundante. Ele conhece o teu interior, Ele sabe as intenções. O que Jesus disse, examinar o homem. Eu pergunto para você, você tem separado um momento da semana, um dia que seja, uma hora, alguns minutos, para você se examinar? Porque nós falamos dos outros com frequência, a coisa mais fácil, principalmente crente, né? Ô fulano, né? Compartilha, né? E compartilha que é pior. Nós falamos dos outros com frequência. É fácil nós apontarmos, né? Mas você para, eu e você, nós paramos um tempo, fala, Senhor, deixa eu ver como está a minha vida. E você fecha ali a porta do seu quarto, ou sei lá onde você estiver, e você começa a fazer esta introspecção. Comece a analisar, meu irmão. Porque cristianismo não é religião, é estilo de vida. E se há algo na nossa vida que não está de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos largar isso. E às vezes a nossa vida ela está travada, ela está, deixa eu olhar o horário ali, né, pastor? Ela está ali presa, porque nós não abandonamos algo que está nos travando no mundo espiritual. Deus te conhece. E o quinto e o último ponto, diga assim, eu sou precioso para Deus. Diga mais forte, diga eu sou. Está muito fraco, até é meio-dia, né, pastor? Diga assim, eu sou precioso para Deus, para Deus.
Não importa como você entrou aqui nessa manhã. Não importa como você está se sentindo. Você, minha irmã, você, meu irmão, você jovem. Deus, quando Ele olha para você, Ele vê você como a sua imagem e semelhança. Eu já disse aqui em outra hora, que se você fosse a única pessoa na face da terra, mesmo assim o Senhor teria enviado Jesus para morrer em teu lugar, porque você foi comprado por sangue, e um sangue imaculado, um sangue puro e perfeito. Jesus, Ele se importa com você. E olha o que a palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 15. Abra comigo lá. Já estou encerrando a minha fala. Eu nem combinei com o Marcel a última música, né? Mas olha Lucas 15, versículo 4. Quem homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que tenha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros. Chegando na casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O cuidado que o pastor tem com as suas ovelhas. Ele conhece cada uma delas. Ele sabe o nome de cada uma delas. Agora a questão não é se Deus nos conhece, é se nós conhecemos a voz dele. Não é se Deus está se importando conosco, é se nós nos importamos em ouvir a sua voz, em cumprir a sua palavra. Diga assim: eu sou precioso. Quero encerrar com esse versículo, fique de pé. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, fale assim comigo: vocês, diga assim comigo, porém, são, diga assim, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Esse é forte, hein? Diga assim: povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais forte. Você é propriedade do Senhor. Feche os teus olhos. Levante a sua voz a Ele. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Ore calabash. Feche os olhos agora. Ouça o pastor te chamando nesta manhã. Ouça a voz. Oh, aleluia. Ouça a voz do bom pastor. Deixa o Espírito Santo falar com você nesta manhã. Feche os olhos. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Aquele pastor conduzia aquelas ovelhas a águas tranquilas, a pastos verdejantes. E eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta manhã, que o Senhor está te conduzindo a uma boa terra. A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O melhor está chegando, ovelha do Senhor. A terra boa está a caminho. Confie no seu pastor, ouça sua voz, seja guiado não por filosofias humanas, não por conceitos vulneráveis, mas seja guiado pela palavra de Deus, porque eu tenho certeza que você e eu, nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós nessa geração. Nós vamos marcar esta terra e nós vamos glorificar o nome daquele que é o bom pastor, que vai nos dar a vitória. Levante a sua voz nesta manhã, levante a sua voz, as suas mãos e comece a glorificar a Ele. Erga a sua voz, diga: Senhor, eu confio em Ti, Senhor.
ainda que não tenha chegado a sua bênção, ainda que a tua resposta não veio, o bom pastor está te conduzindo, Ele está cuidando de você, Ele está cumprindo, está te alimentando, está te guiando, está te guardando do lobo, está te guardando do ladrão, para que você viva uma vida abundante, aleluia. Oh Senhor, ora manasheres, eu confio em Ti, Senhor, Santo Deus, Tu és meu bom pastor. Xalabalaias, Tu és meu Senhor. Ouça a voz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo. Ouça o Senhor te dizendo: vem, filho meu, confie em mim, confie na minha promessa, confie na minha palavra, descanse nos meus braços. Eu estou te conduzindo, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da sua família, eu estou cuidando dos teus sonhos, eu vou te abençoar, eu vou te levar a uma boa terra, eu vou fazer aquilo que está no meu coração sobre a tua vida, você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Oh, xalabás. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo.